Vamos lá, meu querido. A gente veio aí hoje para continuar a nossa aulinha de Direito Constitucional. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o slide, tá? Vamos relembrar a questão da nacionalidade. Eu sei que você já está com o material aí. Eu sei que o material já foi disponibilizado. Eu disponibilizei todo o material teórico já, tá? Do nosso curso para PRF. E agora eu estou selecionando exercícios para a gente poder fazer, tá? Nos próximos encontros e a gente ir aparando as arestas, vendo uma série de situações dentro dos exercícios, como é a aplicação prática disso. E aí eu falo para você o seguinte, gente, eu vou priorizar o CESP, tá? Questões mais recentes do CESP. E também vou trabalhar um pouquinho com a banca Fundação Carlos Chagas. Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês questões de múltipla escolha, tá legal? Pra a gente, ainda mais porque a Carlos Chagas eu considero uma banca que prioriza muito a letra fria, muito a letra de lei da própria Constituição, tá? E além disso, eu acho que isso ajuda você a trabalhar essa letra de lei da Carlos Chagas, te ajuda bastante a fixar o que está escrito. Tá? CESP cobra jurisprudência? Cobra. CESP te faz pensar mais um pouquinho? Faz, mas o CESP também cobra a letra de lei. Então você fica atento nisso, você tem que ler a Constituição, você tem do artigo 5º ao 17 mais o 144. Não é muita coisa, tá? Vou até ser sincero para você. Mas o artigo 5º. O artigo 5º ele é até grandinho, mas tirando o artigo 5º, gente, é pouquíssima coisa dentro do conteúdo do direito constitucional. Tá legal? Se você comparar com a prova de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, pô, não é nada, vamos dizer assim, é menor até que o edital da PF, que ainda cai Poder Executivo. Tá legal? Então eu vou priorizar CESP e a gente vai ver um pouquinho de Fundação Carlos Chagas, que eu quero trabalhar com vocês letra de lei em questões múltipla escolha. Tá legal, rapaziada? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Lembra, você já tá com esse material aí, eu vou falando aqui. Hoje eu não vou ter tanta preocupação de ficar saindo da frente aqui, porque eu sei que você tá com esse material aí na sua casa, você pode acompanhar daí tranquilamente. Relembrando, né, o que é a nacionalidade? Não é verdade? A nacionalidade é o vínculo jurídico-político entre você, que é brasileiro, e a República Federativa do Brasil. Então, quando a gente fala em nacionalidade, que é um direito fundamental, relembrando, é um direito fundamental, todas as pessoas têm direito à nacionalidade, tá legal? Então, você tem esse vínculo com o seu estado, através da nacionalidade. Por que, Rafael? Ou porque nasceu, tá? Se tornou brasileiro porque nasceu, ou porque pediu, né? Se tornou brasileiro porque pediu. Ah, eu quero ser brasileiro, é o naturalizado. Você é nato? Ah, eu nasci brasileiro. Foi aquele fato natural, tá? Então a gente tem essa figura aqui e eu coloco aqui, ó. Quem é do povo, né? O povo, gente, são os brasileiros. Relembrando, natos e naturalizados. Povo é um conceito jurídico, população não é um conceito jurídico, população é um conceito demográfico, é um número. Eu pergunto para você, minha amiga aí de Belém do Pará, tá? Qual é a população da cidade de Belém do Pará? Você vai me dar um número. Ó, Rafael, a população aqui são tantos milhões de habitantes, tá? Ou tantos mil habitantes. Você vai me dar um número. População não é um conceito jurídico, povo é um conceito jurídico. Tá bom? Mas significa os brasileiros natos e naturalizados, tá? São cidadãos? São. Independentemente de estar no gozo pleno do direito político ou não, são os cidadãos. Tá legal? Agora, você pode achar a provinha chamando povo, chamando brasileiro, chamando nacional, pra gente é a mesma coisa, tá legal? Agora vamos pensar o seguinte, Rafael, e população? O estrangeiro está na população? Está. Tudo bem? O estrangeiro residente. Então você tem quem? Você tem o povo mais o estrangeiro residente, formando a população, que é um número. Então eu faço uma diferenciação para você de povo e estrangeiro residente. Rafael, e o apátrida? A gente vai conversar sobre o apátrida. O apátrida é aquele indivíduo que ele se encontra num conflito negativo de nacionalidade, ou seja, ele não tem nacionalidade. Rafael, como é possível? A gente vai ver como é possível isso acontecer. O indivíduo não ter nacionalidade, tá legal? Agora olha aqui comigo. Como eu falei para você que população é um número, nós temos o quê? Nós temos uma parte da população composta de brasileiros
independentemente de serem natos ou naturalizados. Nós temos aqui o povo, tá? Brasileiros natos e naturalizados. Então vamos lá. Vou nem colocar isso aqui não. Vou colocar o povo. E eu vou puxar uma setinha para fora aqui para você ter a lembrança de que povo são brasileiros natos e naturalizados. Olha aí, ó. São brasileiros natos e naturalizados. Esse é o povo. É essa figura aqui, ó. Tá? É essa parcela pra gente aqui. E aqui embaixo nós temos os estrangeiros residentes. Rafael, apátrida é estrangeiro? É, meu amigo, tá? É estrangeiro. Por quê? Nós chegamos no conceito de estrangeiro por exclusão. Quem é estrangeiro? Estrangeiro é aquele que não é brasileiro, tá? É exclusão. É igual raciocínio lógico matemático quando você fica brincando de conjuntos, tá? Estrangeiro é aquele que não é brasileiro. Ponto final. O conceito a gente atinge por exclusão. Então você tem o povo, que são brasileiros natos e naturalizados, mais os estrangeiros residentes. Aquele indivíduo que vem no Rio de Janeiro curtir o carnaval, vai em Salvador, tá? Para curtir uma micareta. Gente, esse não é um estrangeiro residente. Esse é um turista. Ele está onde? Ele não está dentro do conceito de povo. Povo é quem mora aqui. Tá, perdão, não está no conceito de população. População é quem mora aqui, é quem faz número. Por isso que eu falei para você que população é um conceito demográfico. Quando eu te pergunto população, você... Rafael, qual a população do Rio de Janeiro? 10 milhões de habitantes. Então, senhores, isso é um número. Então, eu estou relembrando o finalzinho da aula passada, tá bom? Brasileiros natos e naturalizados é o povo, mais estrangeiros residentes, nós chegamos a um número que é a população. Tá legal? Apátrida é estrangeiro? É. Por quê? Porque não é brasileiro. E eu falei pra você o quê? Que chegamos no estrangeiro por exclusão. Se o apátrida não é brasileiro, automaticamente ele vai ser estrangeiro. Tá legal? Então é isso aqui, só pra você ter uma ideia, você ter uma noção, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente poder tocar o barco. Eu vou falar sobre a apátrida, fica tranquilo. Se você não está conseguindo visualizar como é que o indivíduo não tem nacionalidade, fica relax, tá? Que eu vou falar bastante sobre isso daí, você vai entender tranquilamente, tá? Eimátulos, tá? Tá escrito aí, você pode ver se está viajando. O eimátulos, ele é a mesma coisa que apátrida. Eimátulos é uma expressão em alemão que significa apátrida, aquele que não tem nacionalidade. Beleza? Então vamos lá. Acompanha aí comigo. Vamos falar desses conflitos de nacionalidade. Espera aí. Nesses conflitos de nacionalidade, o que acontece com a gente aqui? Você pode ter um indivíduo que tem mais de uma nacionalidade, é o polipátrida, e você pode ter um indivíduo que não tem nacionalidade, é o apátrida ou eimátulos. Tá legal? Vou repetir aqui. Ou eimátulos. São estrangeiros? São. Por que são estrangeiros? Porque não são brasileiros. Eles não têm nacionalidade nenhuma, inclusive a brasileira. Logo, são estrangeiros. Então, eu dou o exemplo, por exemplo, do conflito positivo, o indivíduo que nasceu no Brasil, em regra brasileiro nato, filho de um português, português nato, com uma italiana, italiano nato, e casou com uma sueca, ele é sueco naturalizado, então ele é brasileiro, português, italiano e sueco. Ele tem um conflito positivo de nacionalidade. É problema? Não é problema, fica tranquilo, tá? Não é problema. Rafael, limite de nacionalidade que o cara pode ter, só tô repetindo, 192 nacionalidades, é a quantidade de países que tem na ONU hoje, tá legal? Não há um limite, não é problema isso, porque ele vai ter mais de um estado protegendo ele, mais de uma constituição protegendo ele, é o que acontece. Tá legal? Não há problema. O problema, a pica, é o quê? O cara não ter nacionalidade. É o conflito negativo de nacionalidade. É o apátrida. Por que é um problema, Rafa? Porque isso fere os direitos humanos. Isso agride direitos humanos. Haja vista, a nacionalidade é um direito fundamental. Toda pessoa tem direito à nacionalidade. E aí eu coloco para você ter uma noção, tá?
de quanto isso daqui já está preconizado, já está previsto em direitos humanos. Tá aqui a declaração de 48 da ONU, tá? Ela foi assinada em 10 de dezembro de 48 em Paris, logo após a criação da ONU, quando a Liga das Nações virou Organização das Nações Unidas, no pós-Segunda Guerra Mundial. E olha o que o artigo 15 fala pra gente. Todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Muitas vezes isso aqui acontecia no processo do banimento. Lembra no artigo 5º, que a gente viu lá no artigo 5º, inciso 47, que a pena de banimento, ela é proibida, ela é vedada? Nós vimos isso no artigo 5º. Gente, se liga no seguinte, o banimento é a retirada forçada do território nacional, é a expulsão do território nacional. Eu falei isso para você lá no artigo 5º, só que muitas vezes essa pena de banimento, ela era precedida da retirada arbitrária da nacionalidade desse indivíduo. Pegava o cara, tirava a nacionalidade dele, tá legal? E depois, ó, expulsava ele do território nacional, tá legal? Agride, tá? Viola gravemente os direitos fundamentais da pessoa? Sim. Rafa, nacionalidade é direito fundamental, não é? É, meu amigo. Você vai na sua Constituição, você vai no título 2 e você vai ver lá assim, ó, direitos fundamentais do artigo 5º até o artigo 17. E nós encontramos a nacionalidade no artigo 12 e 13. Então, nacionalidade é direitos fundamentais. Tá legal, gente? Tá ali dentro do contexto de direitos fundamentais que a gente já entende que hoje são direitos humanos. Já dei essa explicaçãozinha para você lá no início do artigo 5º. Tá legal? Então vamos dar essa caminhada aqui. Vamos lá. Vamos batalhar. Gente, olha as espécies de nacionalidade que tem aqui. Vou tomar um gole d'água aqui, tá? Que ontem eu tomei umas cachaças, então tô com a boca seca, né? Olha aqui, meu camarada, tá aqui, ó, espécies de nacionalidade. Você tem a nacionalidade nata e você tem a nacionalidade secundária. Você é brasileiro nato, você tá nessa condição, tá? É a nacionalidade chamada o quê? Primária, originária, tudo bem? Rafa, essas palavrinhas são cobradas em prova? São, meu camarada, são sim. Tá legal? Elas são cobradas em prova. E eu tô marcando para você aqui as que geralmente são cobradas. Olha aqui, ó, espécies de nacionalidade. Você é naturalizado. Rafael, eu sou naturalizado, não é? Eu nasci em Cuba, meus pais vieram pro Brasil e agora eu quero ser PRF. Beleza, você se naturalizou? Ah, me naturalizei. Então você tá aqui, meu camarada. É a nacionalidade secundária, derivada, adquirido ou por aquisição, são palavrinhas muito cobradas. Quem tem um tesão por isso daqui é Carlos Chagas. O CESP cobra? Cobra, mas Carlos Chagas cobra com mais força, tá? Carlos Chagas gosta bastante dessas palavrinhas. Então nós temos duas espécies de nacionalidade. Se você é nato, você se encontra aqui, ó, desse lado aqui. É a nacionalidade originária, é a nacionalidade primária. Se você é naturalizado, você vem aqui para essa lateral aqui. É a nacionalidade secundária, é a nacionalidade derivada, adquirida por aquisição de segundo grau, uma série de nomes, tá? Mas esse cara aqui, esse combatente aqui, ele é o brasileiro naturalizado, beleza? Então vamos lá. Olha isso daqui, ó. Vamos continuar falando de nacionalidade originária, tá? Ou secundária. Você é brasileiro nato. Por quê? Porque papai e mamãe fez você. Você nasceu. Nasceu aonde? No Brasil. Essa é a regra? É a regra, meu amigo, tá? O Brasil adota como regra um critério territorial. E o ISOLE, não é verdade? É um critério territorial. Nasceu aqui, é brasileiro. Então você é brasileiro nato pelo seu nascimento. Rafa, o que é meu nascimento? Seu nascimento foi um fato natural e involuntário. Involuntário para você. Para papai e mamãe não foi involuntário, mas não estou dizendo que foi no papai e mamãe que você foi feito, né? Não necessariamente, pode ter sido em outras posições também. Mas para o seu pai e para a sua mãe não foi involuntário, mas para você foi involuntário e foi natural. Você, o que? Nasceu. Nacionalidade originária. Nasceu aonde? Nasceu no Brasil. Se tornou brasileiro, tá? Pelo nascimento. Então essa é a nossa nacionalidade originária. Tá tranquilo?
Tem a nacionalidade secundária? Tem. Você já sabe que esse cara é quem? Esse cara é um naturalizado. Agora, por que ele se tornou brasileiro? Nasceu brasileiro? Não, ele pediu para ser brasileiro. Ele falou assim, eu não quero desistir nunca, eu quero ser brasileiro. Então, o que aconteceu aqui? Houve um fato voluntário, volitivo. Ele pediu para ser brasileiro. E ao mesmo tempo um fato jurídico, porque ele teve que cumprir requisitos previstos na Constituição ou então na lei para poder ter a sua nacionalidade o quê? Secundária. Tá legal? Que você sabe que é derivada, que é adquirida, que é por aquisição, que é de segundo grau, são sinônimos pra gente, tá? Então tá aqui, tá no seu material aqui, você tem a originária, é o nato, por um fato chamado nascimento e aqui por um ato chamado naturalização, quando esse cara pede, ó, ele é voluntário, ele pede para ser o quê? Brasileiro, tudo bem? Pode haver, Rafael, diferenças entre natos e naturalizados? A regra, não. Existe, Rafael? Existe. Existe discriminação entre nato e naturalizado? Existe. Tá legal? Mas só a Constituição pode estabelecer. Vou falar isso de novo mais na frente. Tá? Então vamos continuar, vamos tocar esse barquinho aqui. Olha os critérios, tá, de aquisição de nacionalidade originária. Originária quem? É o nato, não esquece. Eu vou escrever aqui, tá, para reforçar, para martelar na sua mente, tá? Originária é o brasileiro que é um nato, aquele que nasceu e se tornou brasileiro. E aí eu falo o seguinte para você. Você tem aqui, ó, um critério sanguíneo e um critério territorial. A regra no Brasil, o critério territorial. Você tem o ius soli, tá? Você não fala o S, tá? Ius soli, que é o critério territorial. Nasceu, é brasileiro. Nasceu no Brasil, nasceu no território brasileiro, é brasileiro. E você tem um critério sanguíneo, ius sanguinis. Aqui em cima você fala o S, né? De quebra eu tô dando uma aula de latim jurídico para você, não é? Esse é só um bônus, tá? Fica tranquilo. Então, olha só. É o direito adquirido pelo sangue, é o direito adquirido pelo solo. São os dois critérios adotados pelo Brasil. Rafael, existe mais critérios? Meu camarada, pode existir 1 milhão de critérios, mas os países dotados de sua soberania, eles adotam o critério que eles quiserem. Se quiser adotar só um critério, pode adotar. Ah, só o territorial, só o sanguíneo. Tem países que tem 3, 4 critérios. Por exemplo, Estados Unidos, Suécia, é possível o indivíduo se tornar nacional, se tornar um sueco-americano pelo matrimônio. Casou, você vai daqui para a Suécia, casa com uma sueca, né? Você se torna sueco. É aquisição de nacionalidade através do matrimônio. Há essa possibilidade? Mas no Brasil, tá? Para a condição de nato, só adotamos 2 critérios. Tudo bem? 2 critérios. O territorial e o sanguíneo. Regra? Territorial. Eu vou anotar para você aqui que a regra é o territorial. Então vamos lá. A regra é o territorial. Tem sanguíneo no Brasil, Rafa? Tem, tá? Critério territorial no Brasil. Nós vamos, sabe para onde? A gente vai dar uma passeada lá daqui a pouco, no artigo 12, inciso 1, tá? A linha A. Esse é o critério territorial. E o sanguíneo tem na nossa Constituição, Rafael? Tem sim, meu camarada. Nós vamos dar uma passeada no artigo 12 também, inciso 1 também, mas as linhas B e C. E vocês vão ver que esse é o critério sanguíneo, tá na nossa Constituição. Ah, mas é exceção, não tem problema. A Constituição ela trata da regra, tá? E depois ela vai tratar da exceção. Eu tô lendo aí no slide, Rafael, que você disse que os países de imigração, eles adotam em regra o critério sanguíneo. E o de imigração, eles adotam em regra o critério territorial. Me explica o porquê dessa lógica para facilitar minha vida. Eu vou te explicar isso aí agora. Olha só. Por que o Brasil ele adota em regra o critério territorial? Vamos pensar na linha histórica do Brasil. Vamos pensar na nossa história, tá? O Brasil, historicamente, ele foi um país que perde pessoas
perde brasileiros que vão para outros países, que emigram para outros países, ou ele recebe muitos estrangeiros? Não é verdade? Você vai perceber que nós recebemos uma série de estrangeiros, milhões de estrangeiros ao longo da história, por necessidades diversas, por situações diversas. O mundo hoje está mudando, você sabe disso. O Brasil, ele inicialmente era um país de imigração, passou a ser depois de emigração, está voltando a ser de imigração, tá? Porque a economia está bombando, tem emprego, tem Bolsa Família e o sofrido vem para cá, vem o boliviano para cá, o haitiano, o angolano, o paraguaio vem curtir o Brasil e viver no Bolsa Família. Então, o Brasil muda com o tempo e hoje passa novamente a ser um país de imigração, como sempre foi na sua história. Nós tivemos a libertação dos escravos no final do século XIX e aí começou a faltar no Brasil mão de obra. Foi quando os europeus começaram a vir em massa para o Brasil, portugueses, italianos, recebemos muitos árabes também, principalmente do Líbano, não é? Recebemos japoneses, finlandeses, alemães. Senhores, recebemos uma série de imigrantes, milhões de imigrantes recebemos no Brasil. Então, a nossa Constituição de 1891 foi a nossa primeira Constituição na República, foi a nossa primeira Constituição após a libertação dos escravos, começou a atender demandas dos estrangeiros residentes, tá? Começou a tutelar um bloco de direitos para os estrangeiros residentes. O caput do artigo 5º, estrangeiro residente, nasce primeiramente na Constituição, tá, de 1891. E aí vamos lá. Uma das reclamações era a nacionalidade. O estrangeiro queria nacionalidade. Então o estrangeiro chegava aqui, tinha um filho e esse filho dele se tornava brasileiro. O critério era territorial. Então você não é brasileiro porque é filho de brasileiro, não. Você é brasileiro porque você nasceu no Brasil, porque em regra adotamos o critério territorial, porque nós recebemos estrangeiros, os estrangeiros vêm residir no Brasil, têm filhos, e aí o que o Estado quer? O que a República Federativa do Brasil quer? Ela quer aumentar a população, transformando o filho do estrangeiro em brasileiro. Estrangeiro vem meu pai português. Meu pai chega no Brasil e nasce em 1979, Rafael Fernandes. Então, o que o Brasil falou? Não interessa que os pais dele são portugueses. Rafael Fernandes nasceu no Brasil, vai ser brasileiro. Por que vai ser brasileiro? Porque vai aumentar a população. Tá? E está concedendo também direitos para esses estrangeiros que tiveram filho aqui, e o filho vai ter direito à nacionalidade para exercício de direitos civis, políticos de maneira plena. Tudo bem? E aí eu me torno brasileiro nato porque eu nasci no Brasil. Tudo bem? Não é porque eu sou filho de brasileiro, porque eu não sou. Porque eu nasci no Brasil. Por isso eu sou brasileiro nato. Tá tranquilo? O país que a matemática, a lógica é sempre aumentar a população. Então, país que recebe estrangeiro e tem filho, o filho é brasileiro e por aí vai. A mesma lógica vai ser no país de emigração, que perde sua população, que perde seu povo para outros países. Por exemplo, países europeus, coloquei para você aqui. Os países europeus são países de emigração. Então o intuito deles também é aumentar a população? Também aumentar a população. Então o português sai de Portugal, o espanhol sai da Espanha, o italiano, os europeus vão emigrando para outros países, muitas vezes para suas colônias. Foi o que aconteceu, tá? Franceses, espanhóis, portugueses, italianos, alemães, eles foram emigrando em massa para as suas colônias. Com isso foram perdendo população. Então o que a Itália quer quando o italiano tem um filho lá nos Estados Unidos, tá? Quando o italiano tem um filho lá no Brasil, que aquele guri que vai nascer lá nos Estados Unidos, que vai nascer no Brasil, ele seja italiano, nato. Por quê? Com isso ele está aumentando a sua população. Ah, mas esse cara está morando em outro país. Não importa, mas ele faz parte do povo. Ele vai ter um vínculo jurídico com a Itália, mesmo nascendo no Brasil, mesmo nascendo nos Estados Unidos.
Mesma coisa que aconteceu comigo, vou me utilizar como exemplo de novo. Papai vem para o Brasil, né? Nasce Rafael Fernandes, né? Aí Portugal fala o seguinte, olha só. Esse português que saiu daqui e foi ter filho no Brasil, o filho dele é português nato. Aí Portugal aumentou sua população? Aumentou. Não ganhou grande merda, ganhou. Fui eu que nasci na realidade. Mas aumentou a sua população, porque fez ser português nato o filho do português que nasceu no Brasil. E o Brasil aumentou sua população? Também aumentou, porque pegou o filho do português que chegou aqui e transformou em brasileiro nato. Então, senhores, é o conflito positivo de nacionalidade? É. Português nato, brasileiro nato, tá? Por uma necessidade do Brasil em aumentar sua população, nacionalizando filho, tá? Do estrangeiro, e uma necessidade de Portugal aumentar sua população, transformando o filho do português em português, mesmo que ele nasça no Brasil. Tá entendido? É isso que eu queria explicar aqui. Gente, tá com dúvida? Já vai botando no Facebook. Daqui a pouco eu vou começar a olhar aqui o meu celular, tudo bem? Para poder ver se vocês estão mandando perguntas. Quem mandar pelo Skype, tá? Eu vou ver no intervalo. Mas você pode ir colocando aqui para a gente poder ir vendo as suas dúvidas. Eu já vou dar uma olhada aqui, vou ver se já tem alguma dúvida pra gente. Fica tranquilo que a gente está com tempo, tudo bem? Tô vendo aqui se já tem alguma dúvida até agora. Eu acho que tá tranquilo, tá? Tá aqui Jaqueline dando bom dia pra galera. Tá aqui o Robson perguntando se a aula não vai começar. Tranquilo. E por enquanto nenhuma dúvida pra gente. E a Ana Paula dando aqui parabéns, tá? Então vamos continuar aqui. Pode mandar suas dúvidas. Eu tô com você aqui no Facebook, tudo bem? Estamos aqui no Facebook com você, tá legal? E pode mandando as suas dúvidas aqui que eu vou respondendo, tá? Quer botar no Skype? Rafael, não tem Facebook porque Facebook fode minha vida. Eu só fico no Facebook, eu não estudo. Acabei com o meu Facebook. Tem gente que tem esse problema, tudo bem? Então você você poste sua dúvida no Skype, que no intervalo eu vou lá ler a sua dúvida e já volto aqui batendo um papo com você para tirar a sua dúvida. Fica tranquilo, tudo bem? Ninguém vai sair daqui com dúvida. Ah, Rafa, tô estudando depois, tô estudando no meio da semana, surgiu a dúvida. Bota no Facebook que a gente vai trocar essa ideia aí. Eu não vou deixar você ficar com essa dúvida. Pode me telefonar, não tem meu telefone, eu boto meu telefone aqui, me telefona, a gente bate um papo e eu tiro a sua dúvida por telefone também. Você fica tranquilo. O importante é aumentar o efetivo da PRF. Eu preciso de você, meu amigo, tá? Temos que aumentar o efetivo da PRF urgentemente, tá legal? Então olha só, tranquilo aqui. Vamos lá. Olha a nacionalidade secundária aqui. Nós vamos falar sobre isso, tá? Sobre essa nacionalidade secundária, que esse é o indivíduo que? Esse é o indivíduo naturalizado. Mas não é todo esse organograma que cai para você não, tá? Por exemplo, a nacionalidade tácita, ela não cai para você. Vou pegar a canetinha vermelha, que a nacionalidade tácita, ela não cai para você. E essa nacionalidade aqui legal também não cai, porque ela é baseada no Estatuto do Estrangeiro. Os restos cai, Rafael? Cai, tá? Eu vou falar primeiro da nacionalidade nata, mas depois eu venho aqui na secundária, tá? No naturalizado, para destrinchar para você esse frango aqui. A gente vai destrinchar um a um.